O perfil do aluno de escolas públicas vem se transformando nos últimos anos. Cada vez mais alunos de escolas particulares estão migrando para a rede pública de ensino. São Paulo e Rio de Janeiro apresentam números significativos dessa mudança, que é influenciada pela ideologia da diversidade e pela crise financeira. O ano mal começou e as contas já estão revirando os saldos bancários. E a mensalidade da escola particular, que mexe muito com o orçamento das famílias brasileiras, virou um pesadelo para a classe média. Gabriele tem um filhinho de 7 anos e, por causa do valor da mensalidade, precisou trocar a rede particular pela rede pública de ensino. Ele sempre estudou na escola particular e porque eu tinha auxílio, devido à lei, né, que eu tinha auxílio da escola dele. E aí, bem na época que ele ia perder o auxílio, a gente estava muito apertado financeiramente. Então, a gente teve que optar por essa opção. A decisão foi na ponta do lápis. Depois de muita conta, viu que estava ficando difícil pagar as parcelas no final do mês. Então, na escola que ele estudava, né, particular, estava dentro do nível. Assim, o valor não estava tão alto, mas eu que não podia mesmo no momento pagar aquele valor que eles estavam pedindo e não consegui desconto. Ela afirma que, apesar da decisão não afetar o Gabriel, tinha dúvidas em relação à qualidade do ensino, mas logo de cara foi surpreendida. Ele, na verdade, não. Quem mais sentiu foi eu mesmo, que ele era novinho, né? Ele tinha 6 anos, estava de 5 para 6, mas ele não sentiu nada, não fez diferença nenhuma para ele no momento. Mas eu senti muito. Da escola que ele foi, assim, a pública era uma escola pequena, então, assim, a professora dele muito boa. Então, ele atingiu, assim, a meta boa. Não senti tanto no caso de ensino. Foi satisfatório. O perfil socioeconômico de pais e alunos da rede pública de ensino tem se transformado nos últimos anos. O número de alunos que saem da rede particular e vão para as escolas públicas cresceu. E o que conta na hora da mudança é a ideologia da inclusão e a crise, que pesa no bolso de muitas famílias brasileiras. Segundo o Serasa, em outubro deste ano, 22,6% entre alunos de ensino fundamental, médio e superior estão inadimplentes. Situação que motiva a migração para escolas públicas ou a procura por uma escola mais acessível. Todo ano, por N razões, independente da crise, existe um percentual bem pequeno que vai para a rede pública. Ou porque o pai resolveu investir numa casa, entendeu? Ou por algum ajuste familiar. Mas, em geral, não. O que nós percebemos é a migração entre escolas da rede privada. Os pais procuram, se apertou um pouco o orçamento familiar, então os pais procuram uma escola da rede particular que tenha um maior poder de negociação com ele. Dados da Secretaria Estadual do Rio de Janeiro e de São Paulo apontam o crescente número de participação de estudantes vindos de escolas privadas na rede pública. Nos últimos 5 anos, o número saltou de 5% para 11,2% no Rio e em São Paulo o crescimento foi de 30%. Outra questão que parece entrar na lista na hora de mudar os filhos de escola é a ideologia de buscar um ambiente educacional mais inclusivo e diverso, que para esta coordenadora é um simples mito, pois a diversidade está em ambas instituições. Eu creio que é um mito, porque na rede particular nós atendemos uma clientela bem diversificada. Nós temos pessoas de todas as classes, porque nós também temos o projeto de bolsas de estudo também, de diferentes origens, né? Diferentes culturas, todos esses se reúnem dentro da escola. Isso é natural em qualquer escola. Lucélia, que é professora de matemática em ambas as redes e leciona há 27 anos, afirma que, apesar da crescente imigração, ainda existe muito preconceito contra o ensino público no Brasil. Eu acho que o que leva a ter esse preconceito é o desconhecimento. Porque a gente percebe assim, eu que estou nas duas redes, o aluno é o mesmo. Numa sala de aula você tem aluno dedicado, o que não é dedicado, o estudioso, o que tem facilidade, o que não tem. E o que acontece é que numa sala de aula, em ambas as instituições, acontecem coisas maravilhosas que o professor desenvolve, projetos, só que ele não divulga. E o que a mídia, o que acontece? Quando há algo negativo,
acontece, isso é divulgado. Então, o aluno da rede particular, ele olha para a escola pública como aquela escola que o professor não vai dar aula, onde tem violência, onde a droga impera. Então, tudo isso é que é ressaltado. Ela também ressalta que o professor deve ser um motivador de sonhos para os alunos das redes particulares e das redes públicas. O professor tem, assim, um papel fundamental de levar esse aluno a sonhar, contar para ele que existe isso, que a escola é uma instituição que muda a vida dessa criança, que ele pode sonhar e ele pode se tornar um cidadão realizado e com um futuro garantido. E hoje estamos perguntando o que você acharia disso, mas antes eu quero saber do Leite. Se você faria essa mudança, Leite, você não é pai ainda, Não. mas se precisasse mudar o seu filho de uma escola particular para uma pública, você faria isso de maneira tranquila? Olha, eu acho que não, porque, inclusive, é um dos pontos que eu fico pensando, né? Essa pergunta que a gente se faz, eu mudaria o meu filho de uma escola particular para uma escola pública, não deveria ser algo que pesasse no coração das pessoas pela questão de qualidade do ensino. Então, eu acho que já começa por aí. Eu acho que a gente precisaria ter um ensino público de qualidade, independentemente se você tem condições de pagar uma escola privada ou não para o seu filho. Eu acho que as pessoas deveriam escolher uma escola particular para colocar os seus filhos, sua filha, etc., não por uma questão de qualidade de ensino, e sim por uma questão, às vezes, até de princípios. Então, por exemplo, por uma questão religiosa, eu quero colocar meu filho, sei lá, numa escola católica, batista, adventista, etc. Então, por uma questão ideológica, eu vou colocar o meu filho numa escola particular. Agora, não colocar assim, eu vou colocar meu filho numa escola particular porque na particular ele tem mais chance de passar no vestibular. Ou vou colocar meu filho numa escola particular porque ali ele vai ter um ensino de qualidade. Não deveria jamais acontecer isso. E até o próprio ambiente, que muitas vezes é muito hostil na rede pública e não deveria ser assim. Né? Exatamente. Seja por uma questão da cobrança que é feita em cima de um aluno, porque na escola particular muitas vezes acontece isso. Olha, você cobra o resultado do aluno e aí o aluno não responde. Você, sei lá, você expulsa o aluno da escola de alguma maneira ou coloca alguma medida e ele sai. Por quê? Porque ele só está pagando porque ele quer estar ali. Ao contrário, às vezes, do que acontece na escola pública, que o professor ou o coordenador, etc., não consegue fazer uma cobrança muito forte. Por quê? Porque ele precisa aceitar o aluno ali de alguma maneira. Então, tem uma série de nuances, inclusive dos investimentos que são feitos na educação. Às vezes, os professores, coordenadores, diretores de uma escola pública, seja ela municipal ou estadual, tem algumas federais, mas são minoria, né? Eles até querem cobrar algo melhor ou fazer algo melhor pelos alunos, mas isso às vezes não acontece. Por quê? Porque falta recurso, seja porque existe corrupção que desvia a verba da educação ou uma série de outros fatores. Mas a gente sabe que corrupção pega muito forte nesse aspecto também. Né?